Napoleon Hill, o visionário autor de Pense e Enriqueça, traduziu os provérbios para a linguagem dos resultados. Ele não usava túnicas nem falava em parábolas. Pelo contrário, ele falava de metas claras, de ação persistente e do controle rigoroso dos pensamentos. O que poucos sabem, contudo, é que toda a sua filosofia está profundamente enraizada nos ensinamentos dos provérbios. Imagine comigo por um instante, e se eu te dissesse que existe um padrão infalível para atrair riqueza, para desenvolver um poder interior inabalável e para alcançar uma clareza de propósito que transforma vidas? E mais, e se eu te revelasse que esse padrão já foi desvendado há milênios por um homem chamado Salomão, amplamente considerado o mais sábio e o mais rico de toda a história? E se eu te mostrasse que a autodisciplina que você tanto busca, a direção que parece sempre escapar e a força necessária para vencer a si mesmo, o seu maior adversário, estão todas escritas ali, verso por verso, nas páginas dos provérbios? Você não precisa mais correr desesperadamente atrás de fórmulas mágicas ou soluções instantâneas. A chave para tudo isso sempre esteve ao seu alcance, talvez apenas mal explicada, mal interpretada ao longo do tempo, e é exatamente aqui que entra o meu papel: te mostrar o que ninguém nunca te mostrou antes. Pork Proverbios, em sua essência mais pura, foi escrito para líderes. Foi escrito para aqueles que anseiam por dominar a si mesmos, por governar suas próprias vidas, com sabedoria e discernimento. Preste atenção, pois esta pode ser a virada de chave definitiva na sua vida. Tudo começa agora, com uma frase que à primeira vista pode soar simples, mas que carrega em si a semente de toda e qualquer transformação: o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Mas o que significa, de fato, temer a Deus? É viver em constante pânico ou medo? Absolutamente não. Temer a Deus neste contexto é ter reverência por uma ordem superior. É obedecer aos princípios invisíveis que regem o universo. É alinhar a sua mente, os seus pensamentos e as suas ações com o código universal da verdade. E adivinha, Napoleon Hill, em seus estudos profundos, chamou a isso do inteligência infinita. Quando você age com disciplina inabalável, com uma fé prática que se manifesta em ações, com ética irretocável e com uma direção clara, você está de fato temendo o Senhor. Você está ativando a sabedoria em sua vida. E onde há sabedoria genuína, a prosperidade, em todas as suas formas, floresce naturalmente. Agora preste atenção com todo o foco e concentração que você puder reunir, porque esta parte é dedicada a você que está cansado de começar e parar, cansado de prometer a si mesmo e não cumprir, cansado de desejar ardentemente algo e não realizar. Provérbios 2:5-28 declara o seguinte: "Do forma impactante como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio." Esta não é apenas uma metáfora bonita para ser admirada, é um alerta poderoso. É como se a própria sabedoria divina estivesse dizendo: se você não domina a si mesmo, qualquer coisa, por menor que seja, tem o poder de te destruir. Um comentário negativo pode te abalar profundamente, uma crítica pode te desmotivar a ponto de paralisar. Uma tentação pode te derrubar completamente. Agora, pense comigo de forma prática. Você construiria um império sólido e duradouro em um terreno repleto de rachaduras e instabilidade? É claro que não. Então, por que você insiste em tentar construir riqueza, sucesso e realização com uma mente indisciplinada, que não consegue controlar seus próprios impulsos? Napoleon Hill foi direto e incisivo em sua mensagem: antes de conquistar o mundo, aprenda a conquistar sua própria mente. E é exatamente essa verdade que Salomão, em sua sabedoria, gritou e reiterou ao longo de todo o livro de Provérbios. A verdadeira riqueza não tem seu início no dinheiro. Ela começa com um governo interior, com o domínio de si mesmo. E esse governo interior não surge da motivação passageira. Ele é forjado no hábito, na constância. Você não precisa acordar inspirado todos os dias para agir. Você precisa ser maior do que as suas vontades e desejos imediatos. Provérbios 6:8, nos ensina uma lição valiosa. Observando a natureza, observe a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela, e seja sábio. Ela não tem chefe, nem comandante, nem superior. No verão, armazena sua comida e ajunta a sua provisão na época da colheita. Esta é a disciplina mais nobre que existe. Agir mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está cobrando, mesmo quando a recompensa parece distante e incerta. Sabe o que isso nos ensina? Que o sucesso verdadeiro não tem plateia. Que os verdadeiros construtores da riqueza
fazem seu trabalho em silêncio, guiados por um código interior inabalável. Enquanto isso, os preguiçosos esperam por ordens externas e se queixam amargamente da vida. Napoleão chamava isso de iniciativa pessoal e persistência. A Bíblia, por sua vez, chama de sabedoria e temor do Senhor. Mas no final das contas, o resultado é o mesmo. O mundo se curva diante daquele que se domina, que controla seus impulsos e age com propósito. Agora imagine por um momento o que mudaria radicalmente em sua vida se você dominasse seus impulsos por apenas 30 dias. E se você calasse a voz insistente da procrastinação, silenciasse a preguiça que te puxa para baixo e colocasse sua alma para obedecer à sua missão de vida? Imagine que essa pequena, mas poderosa mudança pode gerar uma colheita de resultados que você ainda nem sequer sonha. E tudo isso começa com uma decisão simples, mas transformadora: ser maior do que os seus desejos imediatos. Agora, imagine comigo a seguinte cena. Você está em alto mar, cercado por uma névoa densa, sem bússola, sem mapa, sem qualquer direção aparente. É exatamente assim que vive quem não conhece os princípios contidos em Provérbios. Porque riqueza sem direção clara é puro desperdício. Força sem direção é, na verdade, destruição. E sonhos sem direção definida inevitavelmente se transformam em frustração profunda. Provérbios 3:6 nos diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é muito mais do que uma frase bonita para ser citada. É um mecanismo espiritual e mental poderoso. Salomão está nos dizendo de forma inequívoca: se você não souber para onde está indo, qualquer caminho vai te parecer certo. Isso até que você descubra, tarde demais, que perdeu anos preciosos da sua vida andando em círculos, sem progresso real. E aqui está o que Napoleão Hill descobriu em sua análise minuciosa dos homens mais ricos e bem-sucedidos da história. Todos, eles sem exceção, tinham uma coisa em comum: uma clareza absoluta de propósito. Eles sabiam exatamente o que queriam, para onde estavam indo e o que precisavam sacrificar para chegar lá. Napoleão chamou a isso de propósito definido. Salomão, em sua sabedoria, chamou de vereda dos justos. E aqui vem a parte mais dura e desafiadora. Se você não decide com firmeza e convicção o que quer da vida, a própria vida, por padrão, decidirá por você. E geralmente ela decide por dor, por escassez, por arrependimento amargo. Provérbios 16:3 nos instrui: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso não significa simplesmente orar e esperar passivamente que um milagre aconteça. Significa alinhar o seu plano pessoal com o plano divino. Significa agir com clareza, com verdade inabalável e com coragem. Porque um plano, por mais brilhante que seja, sem ação, é apenas uma intenção. E uma intenção por si só não muda o destino. A única coisa que realmente muda o destino é a decisão. Uma decisão que muitas vezes dói, que custa caro, que te arranca da sua zona de conforto. Agora, pare por um instante e olhe para a sua própria vida. Onde você sente que está faltando direção? Onde você tem sido vago, mole e indeciso em suas escolhas? Porque enquanto você não decidir com firmeza e clareza o que quer da vida, você será controlado por qualquer distração, por qualquer emoção passageira, por qualquer crítica, por qualquer vício. O mundo pertence àqueles que são claros em seus objetivos. Deus guia aqueles que estão dispostos a andar, e o universo se curva diante de quem tem propósito, com fé inabalável, ação consistente e disciplina rigorosa. Se você realmente quer mudar de vida, não comece orando por um milagre imediato. Comece again. E uma vez que começar, não recue, não desista. Agora preste muita atenção, porque o que eu vou te revelar aqui pode te livrar de anos de dor, perdas e fracassos silenciosos. Provérbios não é apenas um livro para se aprender. Lições é um livro para se proteger. Salomão não implorava por sabedoria à toa. Ele sabia, com toda certeza, que a sabedoria é um escudo impenetrável, uma armadura poderosa. A sabedoria é o que separa o homem que constrói, que edifica, do homem que destrói tudo o que toca. Provérbios 4:7 declara, de forma contundente: a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria, e com todos os teus bens, adquire o entendimento. Isso significa, em termos práticos, que a sabedoria vale muito mais do que o ouro, do que qualquer fortuna material, porque com sabedoria, você tem a capacidade de reconstruir tudo o que perdeu. Mas sem ela, você pode perder tudo o que construiu com tanto esforço. Agora, escute com atenção. Napoleão descobriu, em suas pesquisas, que a maioria das pessoas
fracassa não por falta de oportunidade, mas por uma profunda falta de visão. Elas se envolvem com as pessoas erradas, tomam decisões impulsivas, sem pensar nas consequências. Gastam antes de planejar, confiam antes de observar, reagem antes. E tudo isso invariavelmente vem da ausência de uma mente treinada e disciplinada. Quando a Bíblia diz que o insensato age com pressa e colhe ruína, ela está falando de mim, de você, de todo ser humano que vive sem consciência plena. Sabedoria é exatamente isso. Consciência ampliada é ver onde o mundo só enxerga o óbvio. É saber quando falar, quando calar, quando agir, quando esperar. É sentir a armadilha antes mesmo de pisar nela. É escolher seus relacionamentos com critério e discernimento. É reconhecer que não se coloca vinho novo em odre velho. E sabe o que isso significa na prática? Que se você quer uma vida nova, você precisa, antes de tudo, de uma mentalidade nova. Provérbios 13:20 afirma: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. A pergunta crucial agora é: com quem você anda? Quem tem voz ativa na sua vida? Quem está influenciando suas decisões mais importantes? Porque sabedoria também é saber selecionar o que entra na sua mente, nos seus ouvidos, no seu coração. Napoleon chamou a isso de ambiente mental e afirmava que, para prosperar verdadeiramente, você deve proteger seu mundo interno com a mesma intensidade e vigilância com que protege sua casa de um ladrão. Pense nisso. Talvez o que está te travando hoje não seja o mundo exterior, mas as pessoas que você permitiu entrar no seu mundo interior. A sabedoria é o firewall da sua alma. E se você não a tiver, vai se repetir nas mesmas dores, mas com rostos diferentes. Vai falhar nos mesmos lugares, mas com desculpas diferentes, achando que é azar, quando na verdade é apenas ignorância disfarçada de má sorte. A sabedoria te blinda, te protege. A sabedoria te dá visão clara, e ela começa quando você escolhe parar de agir no automático e começa a pensar como um rei, como um construtor, como alguém que sabe exatamente onde quer chegar. Agora, preste muita atenção, porque esta parte não é sobre religião, é sobre construção, sobre edificar a sua vida. Provérbios 21 declara algo que a maioria das pessoas ignora ou subestima: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso não é simbólico ou literal. A sua boca é uma impressora do invisível. O que você fala tem força de programação. E Napoleon confirma essa verdade atemporal. Tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Agora entenda a profundidade do que isso significa. Cada pensamento que você tolera em sua mente, cada palavra que você repete, cada frase que você fala sobre si mesmo, está moldando silenciosamente o seu destino. Quando você diz, eu sou azarado, você está escrevendo com sua própria boca a sentença do seu futuro. Quando você diz, sou assim mesmo, você está assinando um contrato com a sua própria limitação. Quando você pensa, isso não é para mim, você está fechando as portas antes mesmo de tentar. E é por isso que Provérbios é tão claro, tão direto, tão profundo em seus ensinamentos. Porque ele não está apenas preocupado com o que você faz, mas com o que você pensa e diz antes de fazer. Provérbios 23:7 afirma: assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Napoleão chamava isso de autossugestão, o uso consciente e diário de pensamentos para moldar o comportamento, a crença e a ação. O que Provérbios já dizia há séculos, Napoleão traduziu em um método prático e aplicável. Agora, imagine a força transformadora disso. Imagine você acordar todos os dias e plantar frases como sementes poderosas em sua mente. Eu sou disciplinado. Eu tenho foco. Eu sou guiado pela sabedoria, nada externo me controla. Essas palavras, repetidas com fé e alinhadas com a ação consistente, reprogramam o seu subconsciente. Você para de agir por impulso. Você para de se sabotar. Você para de repetir os padrões limitantes que herdou da infância, da escassez, do medo, e começa a agir como alguém que já é, mesmo antes de ter alcançado. Napoleão ensinava isso com firmeza inabalável. Fale, pense e haja como se já fosse. E Provérbios confirma: a palavra tem poder de vida ou de morte. Qual do laço está alimentando em sua vida? Sua boca pode ser sua libertação ou sua prisão. Sua mente pode ser seu trampolim para o sucesso ou sua cova. A escolha é sua. E ela começa agora. Porque o que você disser hoje pode se tornar o seu endereço amanhã. Agora, imagine o seguinte cenário. 2 pessoas plantam sementes. Uma delas cuida das sementes todos os dias. Rega, protege das pragas, tira o mato, trabalha com paciência e dedicação. A outra apenas planta e espera um milagre.
cruza os braços, reclama do sol, da chuva, do tempo. Ambas plantaram, mas apenas uma colherá os frutos. Essa é a diferença gritante entre o diligente e o preguiçoso. E Provérbios é impiedoso com essa diferença. Provérbios 10:4 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Não é o acaso, não é a sorte, é a diligência. E o que é a diligência? É constante, bem direcionado, disciplinado, é fazer mesmo quando não dá vontade, é repetir mesmo quando ninguém reconhece o seu esforço, é persistir mesmo quando nada acontece. Napoleão escreveu sobre isso com outra linguagem. Eu chamo do esforço controlado, a capacidade de manter o foco e a ação por longos períodos, mesmo sem recompensa imediata. E Jim Rohn foi ainda mais profundo. Ele dizia que o universo testa você com o silêncio antes de liberar o prêmio, e que a maioria das pessoas fracassa não por falta de capacidade, mas por desistirem antes da hora, antes que o prêmio seja revelado. Provérbios reforça essa verdade quando diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas to do o que se apressa alocadamente, de certo vai à pobreza. Apressado, no contexto bíblico, não é apenas quem tem pressa no relógio, mas quem tem pressa na alma, quem não suporta o processo, quem quer o fruto sem cuidar da raiz, quem quer o palco sem passar pelo deserto da preparação. Agora, pense em você. Onde você tem sido constante? Onde você tem sido superficial? Você é daqueles que começa animado e para na primeira dificuldade? Ou daqueles que caminha mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo quando o terreno parece seco e infértil? A Bíblia deixa claro: Deus honra o trabalhador fiel. Napoleão confirma: o sucesso pertence a quem não para, porque enquanto a maioria espera por motivação externa, os diligentes vivem por propósito. E o propósito é maior do que o cansaço, maior do que a preguiça, maior do que o medo. Agora, olhe com sinceridade para a sua vida. Onde a sua colheita está falhando? Talvez não seja o solo onde você planta. Talvez seja a sua disciplina. Porque até mesmo a fé precisa de obras. Até mesmo a oração precisa de movimento e ação. E como Provérbios revela, a mão que trabalha com excelência será colocada diante de reis. A vida te colocará em lugares altos não pelo que você pede, mas pelo que você persiste em construir com esforço, com foco e com sabedoria. Agora, preste muita atenção, porque esta é a parte que separa os verdadeiros construtores de riqueza dos meros acumuladores, os ricos de verdade, daqueles que apenas parecem ricos. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgosto. Isso é profundamente significativo, porque está dizendo que existe uma riqueza que vem acompanhada de paz, de propósito, de sentido, e existe outra que vem com angústia, com correria incessante, com o medo constante de perder tudo. Uma vem da bênção divina, a outra da pressa e da ambição vazia. Napoleão também alertou sobre isso. Ele estudou a fundo a vida de milionários, que alcançaram fortunas imensas apenas pelo dinheiro, mas que, no final, terminaram miseráveis emocionalmente, sozinhos, destruídos por dentro, porque a riqueza sem direção, sem sabedoria, sem propósito, é como o fogo fora da lareira. Em vez de aquecer e iluminar, ele destrói tudo ao seu redor. Agora, pense comigo. O que é riqueza para você? É apenas casa, carro, status social, poder, ou é a paz ao deitar a cabeça no travesseiro, a alma em equilíbrio, tempo de qualidade com quem você ama, a liberdade de dizer não ao que te fere e sim ao que te aproxima do seu propósito divino? Provérbios é muito claro. A verdadeira riqueza começa por dentro. Provérbios 8:18 diz: comigo estão riquezas e honra, bens duráveis e justiça. Quem está falando aqui é a própria sabedoria personificada. Ela está dizendo que a verdadeira riqueza não é passageira, nem ilusória, nem fruto de trapaça. É sólida, é limpa, é justa. Napoleão descreveu isso com outra expressão: riqueza duradoura. É aquela construída com propósito e mantida com integridade inabalável. Agora, olhe para a sua vida e seja honesto consigo mesmo. O que você tem construído? Algo que o dura, que resiste ao tempo e às tempestades? Ou algo que desaparece quando a primeira dificuldade surge? Porque existem riquezas que o tempo apaga, mas também existem aquelas que o tempo respeita e amplifica. E essas você constrói com fé, com trabalho árduo e com princípios inegociáveis. Provérbios 11:28 nos lembra: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. É a sabedoria divina dizendo:
O dinheiro pode acabar, mas o justo floresce de novo, se reergue. E é isso que você precisa entender de uma vez por todas. Riqueza não é só o que está no banco, é o que está na alma. É o que ninguém pode roubar de você, é o que você leva consigo mesmo quando tudo o mais desaparece. Napoleão dizia que a verdadeira riqueza começa com a mente certa. E Provérbios confirma que o maior tesouro que você pode possuir é a sabedoria, a integridade, a visão e a paz interior. Agora, a escolha está diante de você: continuar correndo atrás de números vazios, atrás de uma felicidade ilusória e passageira, ou construir uma vida rica por dentro e indestrutível por fora, porque quando a bênção vem de Deus, ela traz consigo o que nenhum dinheiro pode comprar: sentido, paz e permanência. Agora preste muita atenção, porque a grande virada da sua vida pode estar numa decisão simples, que você ainda não percebeu. Provérbios 4:26 diz: pondera o caminho de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Esse é apenas uma recomendação para ser cuidadoso. É uma ordem para ser estratégico, para pensar em cada passo como se fosse o fundamento de um império. A vida não é feita apenas de grandes eventos marcantes, mas de milhares de pequenas escolhas silenciosas que você faz todos os dias. Levantar ou dormir mais. Thaler.com, ou reclamar, investir ou gastar. Aprender ou se acomodar. Napoleão também ensinava que o sucesso está diretamente ligado à qualidade das suas decisões diárias. Ele dizia: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive e o resultado das suas escolhas cotidianas. Agora imagine comigo, se você continuar escolhendo a facilidade, o imediatismo, a distração, a procrastinação, você está assinando um contrato para o fracasso. Mas se você continuar escolhendo a força, a disciplina, a busca por conhecimento, a integridade, a sua vida será uma obra-prima de sucesso e realização. A escolha é sua. O poder está em suas mãos. Use-o com sabedoria, e que a sua jornada seja repleta de propósito, prosperidade e paz.